Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta tarde aqui do dia 13 de dezembro, sábado, agora são 13 horas e 12 minutos. A gente vai dar uma passada aqui em algumas matérias, aqui, algumas notícias aqui, ver como é que está o Bitcoin hoje, mas é interessante essa matéria aqui, ó. Bitcoin vai valorizar 21% ao ano nos próximos 21 anos, de céu da Strategy, tá? Isso daqui, galera, vem confirmando uma coisa para quem assiste nosso canal que eu já vem batendo há muito tempo, tá? Que é justamente o seguinte: na mão dos institucionais, com a crescente dos ETFs, no caso do Bitcoin, fazendo Ethereum e outras coisas aqui, é interessante não fazer o Bitcoin ter quedas bruscas ou também nem valorizar tanto. Ou seja, aquela coisa de a gente ter o bear market e o bull market, ele vai deixar isso, vai ficar no passado, tá? Porque vai ser interessante que o Bitcoin suba gradativamente. Também tem a parte da manipulação que eu já falei, né? Dos alavancados, mas que o Bitcoin suba devagar, mas sempre subindo, tendo uma valorização, pequenas osciladas, mas não caia, não despenque muito e nem suba demais. Por quê? Galera, o grande trunfo desses institucionais, ainda mais dessas empresas que estão começando fazendo os ETFs, no caso, Strategy, BlackRock, entre outros aqui que a gente vai ter aqui, é justamente você ganhar na taxa de administração. Você ter o teu cliente comprou lá, muita gente comprando o ETF do Bitcoin, e elas vão querer o quê? Que o Bitcoin seja comprado e ninguém venda o Bitcoin, tá? Fique lá, ó, o Bitcoin comprou, vai ficar lá. Quem tá ganhando isso? Pô, você vai ter que comprar um ETF do Bitcoin. Vamos lá, próximo disso, vamos lá. Isso que é a meta que eles estão falando, né? De 21% ao ano, vai ser uma valorização muito boa. Imagine você ter 21% ao ano em um país que praticamente não tem inflação, né? Para o Brasil já seria bom, né? Porque a gente, por exemplo, tem a taxa Selic aqui que está na casa dos 15%. E para muita gente, você investir em cima disso, que pagam da taxa Selic aí, as caixinhas, né? São o grande coisa, tesouro, caixinha, né? Mas no caso, para o Bitcoin, vai ser maior investimento a nível Brasil. Imagine aí a nível de outros países que têm inflação mais controlada, tá? E aí o que acontece? Uma pessoa tendo isso daqui, um rendimento tá ali estável de 21%, 20, 18, que seja mais nessa média, vai favorecer muito você comprar os ETFs e ficar pagando taxa de administração. As empresas que têm milhares de bitcoins aí vão se dar bem nesse sentido, tá? Aqui eu diz aqui, a Itaú diz quanto bitcoin, se não me engano, é 3%. O Itaú falou aqui, deixa eu ver se está aqui nessa matéria ali, isso mesmo, a alocação de 3% em Bitcoin, tá? Hoje em dia, minha alocação de Bitcoin está muito mais do que 3%, né? Eu acho que Bitcoin, apesar de ser de risco, 3% seria para você botar em altcoins, do teu patrimônio total, tá? Não estou falando só de criptomoedas, tá? 3%. Eu acho que Bitcoin aí vale você pensar em 10%, muitas vezes até mais, tá? Do que isso. Porque as pessoas ainda estão receosas com Bitcoin, mas 3% é uma alocação muito pequena, né? Ainda. Só se a pessoa for muito conservadora, tá? E aqui vem dizer outra matéria que estava lendo também, de mineradores no Bitcoin, recorre à energia renovável. Isso também é um problema, né? Porque se o Bitcoin ficar em valores muito baixos, daqui a pouco você não está compensando minerar mais, que a dificuldade de minerar agora dos blocos está muito mais difícil, né? Está muito mais complicado. Então, se você o Bitcoin não crescer, não valorizar muito, você vai ficar inviável a mineração. Então você vai ter que, ou governos vão conseguir minerar o Bitcoin, porque elas vão poder usar usinas aí, né? Que eles têm o poder aí, ou grandes empresas mesmo que trabalham nisso, usam o excedente, faz o caramba 4 para o Bitcoin, não vai ter gasto nenhum e vão conseguir dominar a parte da mineração. Olha só, a gente já está vendo até os grandes players, grandes empresas e governos que vão agora passar a minerar o Bitcoin. Olha só como é que é a controvérsia do negócio, né? E aqui, galera, Bitcoin agora, 90 mil tá se mantendo ainda, mesmo depois com a notícia do Fed, mas a gente tem que ter uma perspectiva boa ainda aí, esperar alguma coisa aqui, porque mesmo assim não disparou, mas também o Bitcoin não sai disso, de 90, tá aqui, tá lateralizando, tá? Peguei aqui uma coisa aqui que é interessante, galera, peguei a SEI, que é um produto que eu ainda tenho aqui, tá? Uma altcoin que eu tenho. Você pode ver que a SEI, ela deu um pico aqui, foi em 2024. Tem muita gente que diz que a out-season foi em 2024, que já estamos em bear market. Galera, se a gente teve out-season em 2024, tá? Como muitas pessoas acham que nós tivemos, e o bear market foi 2025, então 2026 a gente começa um ano de retomada que nem foi o ano de 2023.
tá? Eu já não vejo isso porque eu não vejo ter tido grandes crescimentos de muitas altcoins. A gente vê aqui um exemplo que eu tenho, tudo bem, deu uma disparada, subiu bem, mas ela tinha sido lançada ali, mas outras valorizaram em dezembro de 2024. Mas a gente não pode pegar como exemplo, porque a gente vai pegar as ATHs do Bitcoin, por exemplo, foi 2025, não foi 2024, tá? Então a gente tem um balanço aí que a gente tem que ver. A gente tem que olhar para o Bitcoin, sim. E eu que estou falando, a gente já tem que começar a ver diferente o Bitcoin para frente, tá? O Bitcoin hoje, e para frente, aí, como eu vim falando aqui em relação até dessa matéria aqui, dos 21%, como eu falei, ele vai estar a sua alocação cada vez mais na mão dos institucionais, né? Governo, banco, grandes empresas, começa os ETFs, tudo mais aqui, das corporações todas. Então, cada vez mais eles vão controlar o valor do Bitcoin, tá? Controlando o valor do Bitcoin, eles vão ter uma coisa melhor. Porque é o seguinte, imagine grandes empresas de ETF com milhares e milhares, até milhões aí, né, de Bitcoin na mão, vamos dizer assim, negociando, aí o Bitcoin dá uma paulada, os caras vendem, ganham em cima. Ah, o Bitcoin dá uma queda muito grande, dá uma pancada para baixo, e aí muita gente vai lá e vende também, né? Deixa de pagar a taxa de administração. O que acontece com essas empresas? Elas não querem isso, elas não querem essa volatilidade, elas querem um Bitcoin que seja uma coisa controlada, que valorize, porque ainda vai ter muito Bitcoin ainda na mão das pessoas comuns, né? Mas elas querem que o Bitcoin vão valorizando, tá? Gradativamente, e isso vai gerar o quê? As pessoas não vão vender o Bitcoin por nada, porque não vai ter grandes subidas bruscas ou quedas bruscas. E aí as pessoas mantêm o Bitcoin com seus ETFs, mas enquanto isso eles vão pagando o que? Taxa de administração. Em cima de milhões que eles têm aí de Bitcoins, milhares, centenas de milhares, dependendo da empresa, isso daí, galera, para eles é extremamente lucrativo. Então também eles conseguem manipular o mercado. Para o Bitcoin, basicamente, a gente não vê grandes oscilações. A gente vai ficar vendo aqui agora, o Bitcoin acaba 98, vai para 91, 92, mas a gente não vê o Bitcoin basicamente sair de 90 e buscar 130, 140, tá? Tivemos lá atrás, porque ainda não tinha nem os ETF, como foi de 2002 para 2023, 2022 para 2023, quando o Bitcoin subiu, foi valorizando, mas ainda não estava ali o ETF concretizado, que só foi lá no começo do ano passado, né? Que saiu os ETFs do Bitcoin. E aí sim, começou. E então, o que a gente tem que esperar agora para frente, galera, assim, ainda temos esse ciclo ainda para apostar que a gente ainda consiga subir, porque ainda não está tudo na mão dos institucionais, mas para o próximo ciclo, galera, a partir de 2027, 28, 29, que seria o outro ciclo de alta, o negócio vai mudar bastante, tá? Porque a gente vai ter muito, mas talvez aí já a maioria, sim, de verdade, na mão dos institucionais. Aí o povão já não vai fazer mais muita diferença para conseguir fazer um valor subir demais, tá? E dar aquelas pauladas que nós tínhamos no passado.